Fala pessoal, vamos fazer um overview na sala de hoje, explicando um pouco sobre o que que é o conceito Open Core, o que é o conceito Enterprise, como que tudo isso se mistura aí e forma o Odoo como um todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar dessa figura aí que eu já mostrei mais de uma vez é qual que é a estrutura típica de um projeto Odoo. Então, a estrutura típica ela começa obviamente com o core do Odoo, que é o Odoo Community, e ela vai se expandindo através do ecossistema, né? E vai trazendo para a gente mais módulos, mais funcionalidades e mais, obviamente, mais serviços, né? Então, na segunda camada a gente tem aí o Enterprise, que é uma camada que a gente vai explicar daqui a pouco como é que ela se relaciona, quais são os benefícios de ter o Enterprise. E na sequência a gente fala um pouquinho sobre o do Community e entre outras ferramentais aí que vão trazer benefício aí para sua empresa. Então, para vocês entenderem, ah, a gente precisa segmentar o conceito do Enterprise em no mínimo quatro coisas. Primeiro, que ele é um conjunto adicional de módulos. Segundo, quando você assina o pacote Enterprise, você tem direito a utilizar o upgrade de versão. A gente fala um pouco sobre isso daqui a pouco. Você tem acesso ao suporte especializado da Odoo e você, obviamente, está contribuindo com pesquisa e desenvolvimento. E para falar um pouquinho dos módulos, eu vou entrar aqui na documentação, então, se acessar aqui, ó, docs.kami, tem um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa é vocês entenderem o que são os módulos do Enterprise, né? O Enterprise é um conjunto de módulos que modifica e traz benefícios, traz novas funcionalidades para o Odoo como um todo. Então, são mais ou menos 190 módulos. Eu coloquei, listei eles aqui, tá? Se eu não me engano, tem um pulo aqui, ó, na sequência, que é a omissão dos módulos de localização, os L10N, tal, que não ia agregar nada aqui no conteúdo. E aí, trago aqui, né, algumas descrições de alguns módulos mais conhecidos e mais úteis. Ah, bom, a gente vai ver que muitos módulos são melhorias de usabilidade, né? Então, é bem interessante saber disso, né? Depois a gente é uma pesquisa a mais, uma coluna a mais, uma visão a mais, um gráfico a mais, que faz com que, no fundo, o do Enterprise fique assim com uma cara mais de produto, né? E aí, existem outros módulos, então realmente eles agregam valor, né? Como agregam funcionalidades completas, né? Então, por exemplo, esse gestão de ativos é um módulo que vai trazer bastante coisa. Já aqui, teremos aqui, por exemplo, módulos de importação de extrato bancário. Tem 4 módulos aqui, tá? CSV, OFX e assim vai. Que mais? Gestão orçamentária. É um módulo também completo que faz uma parte aí de budget bem interessante. Que mais? Leitura de invoice através de OCR, né? Ele vai ler o PDF da invoice, da fatura e preencher os dados automaticamente. Que mais? Sincronização de extrato bancário, né? Então esse módulo é um módulo de base e aí vai ter outros módulos aqui na lista que vão se conectar com serviços de extrato bancário aí que são bem interessantes. Que mais? Relatórios financeiros, 3 módulos aqui muito bons que vão trazer aquele drill down, aquele relatório financeiro lá de DRE, cash flow, balanço patrimonial, P&L, tudo lá clicável e bem interessante ali que toda empresa gosta, né? Integração com o TaxCloud, um serviço aí dos Estados Unidos de imposto, né? Bem interessante o conceito. Outro aqui de extrato bancário. Aí vai ter, nossa, usabilidade no CRM, integração com taxas de câmbio, a parte de logística aqui. Então, eu quero enviar os meus pedidos para o FedEx, para o UPS.
Que mais? Gestão de documentos, um módulo inteiro de documentos com várias integrações aqui. O módulo de helpdesk, putz, ó, belo do módulo de helpdesk integrado aqui com timesheet e tudo mais, tá fechado. Que mais? O módulo de IoT, que também é um conceito bem legal, né? Você consegue imprimir, você consegue acessar informações, coletar dados, e o Udo integra aí com esse equipamento, bem interessante. Parte de automação de marketing, esse é um módulo muito bom do Enterprise aí que o pessoal gosta muito, né? O que mais? Melhorias na parte de MRP, vai colocar aqui o MRP2, né? Alguns outros conceitos interessantes. Vai ter aí alguns módulos que modificam o POS, questão de loyalty. Traz alguns detalhes aqui no POS Enterprise. O que mais? Putz, um módulo inteiro aí com submódulos de controle de qualidade. É bem bacana isso aqui também. Integração com o eBay. Esse aqui, ó, um módulo de assinatura de documentos. Então, fazer aquela assinatura online e tal, só que sem certificado. O que mais? Integração com VoIP. Vai ter aqui, ó, visão Gantt, visão Cohort, que é uma outra visão também interessante. O que mais? Web Enterprise. Esse cara aqui que vai deixar o Udo responsivo e com aquela cara rosinha. Esse aqui dá aquela cara de Enterprise. O que mais? Aqui vai ter o último módulo aqui que também é bacana, ó. É o Web Studio. Esse cara aqui vai permitir que o usuário leigo realize customizações simples na interface. Também é um módulo muito bom. Vai ajudar bastante coisa. Ah, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com esse módulo, porque se o usuário que está utilizando ele não tem conhecimento, ele acaba fazendo modificações demais, né? Ou modificações de forma incorreta. Isso acaba prejudicando as migrações de versão que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, a gente precisa saber que uma versão LTS do Udo é lançada por ano, em outubro. E as 3 versões LTS mais recentes são suportadas pela Udo SA. O que mais? Eles geram, né, atualizações diárias, né, dos instaladores, né, e dos pacotes com as correções mais recentes. As versões intermediárias SaaS não são suportadas, exceto no do Cloud. Ok? Então, aqui eles vão estar assim, às vezes, um passo à frente, criando novos recursos. E aí, se a gente olhar essa linha do tempo, vai ver, olha, está aqui em 2022, né? Isso quer dizer que as só tem 3 versões, né? A versão 12 já não está sendo mais mantida pela UDSA. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga entrar aqui e OCA, OCB, por exemplo, e a gente vai ver que existem pessoas provavelmente contribuindo com a versão 12 aqui, ó. Então tem um PR aqui de fevereiro, deve ter coisas fechadas aqui recentes da versão 12, até da versão 8, olha aqui, ó. São coisas que a UDSA não mantém mais, mas tem pessoas fazendo correções porque estão realmente utilizando, ok? Ah, isso. Então, a UDSA, ela disponibiliza uma ferramenta chamada upgrade.udo.com. Nessa ferramenta você consegue ah, subir o seu banco de dados, né, aqui nessa estrutura, e ele faz a migração do banco de uma versão para outra. Então ele pega o seu banco da 13, joga na 14, por exemplo, e te devolve o banco na 14. E aí para isso, entre versões LTS, né, obviamente o Udo ele muda muito e alguns dados se quebram, né? Então você não consegue fazer uma migração tão simples, né? Você precisa realmente de um script que vai fazer uma conversão de dados, né? E aí
Esse é um ferramental excelente, assim, num projeto aí de longo prazo, né? Ninguém quer botar o RP para o RP ficar parado ou para ficar sem manutenção. Ali a gente precisa estar, sei lá, de 3 em 3 anos atualizando, coisas do tipo. E aí, o que tem que ficar claro, né? O upgrade de versão da UDOSA, ele só atualiza o quê? Os módulos da UDOSA. Então ele vai mexer com a atualização do quê? Do Core, do Community e do Enterprise. O restante, tudo que for customização, seja no do estúdio, seja módulo da OCA, módulo do cliente, tudo isso fica por conta do cliente, do partner ou da consultoria e é responsabilidade deles. O do SA ela vai falar, olha, eu fiz a minha parte, você faz a sua daqui para frente. Ok? Então, mais uma nuance aí. Questão de suporte, né? A Audo-SA ela tem um canal de suporte online onde é possível tirar dúvidas caso você tenha uma licença Enterprise válida. É bem bacana, assim, é um formulário de helpdesk normal, onde você responde algumas perguntas, né? Fala assim, olha, eu quero tirar uma dúvida de como usar ou configurar o Duo. Ele vai lá, vai para o canal específico. Quero tirar uma dúvida de algum bug que apareceu aqui na minha tela no Enterprise, enfim, algum módulo, no Stack Trace e assim vai. Você vai passar lá todo aquele código lá que às vezes aparece. E mais, fui atualizar um módulo, fui atualizar a minha versão, deu um pau, ou depois que eu atualizei não ficou legal, aí você vai entrar em contato com eles lá, eles vão resolver para você. E mais, pesquisa e desenvolvimento. É, o, o que que acontece? Quando você está assinando um contrato de um ano lá com o Enterprise, putz, meu, toda parte dessa verba ela vai ser utilizada para criar novas funcionalidades, né? É, fazer benefícios, trazer benefícios que vão tanto ser alocados no community quanto ser alocados no do Enterprise. E aí, o Fábio, né, que é o fundador aí da U2SA, né? Ele prometeu aí repetidamente que eles vão sempre manter uma sinergia, né? 80% do código vai ser aberto e 20% do código vai ser fechado. Então, a partir disso, traz aí pra gente uma série de benefícios aí, né? E você vai investir no Enterprise, na licença Enterprise, mas você vai dar um retorno aí para toda a comunidade, enfim, vai ter o retorno. E isso está bem claro aí que o produto segue evoluindo, né? E aí, quando a gente fala de Odoo Community, a gente precisa realmente olhar para os mesmos, para a mesma base de comparação, né? Não dá para a gente comparar maçã com banana, que não é a mesma coisa. Então, vamos tentar trazer pelo menos os 4 pontos de comparação aqui do Odoo Community. Então, ah, usar o Odoo Community, ele vai trazer para a gente um conjunto de módulos que também são interessantes. E ressalto, né, se a gente voltar aqui naquela primeira imagem, esses módulos eles podem coexistir. Então eu posso pegar um módulo do Enterprise e mais um módulo do Community e ter um projeto de sucesso melhor ainda. Mas, de certa forma, você também pode não pegar os módulos do Community e não pegar os módulos do Enterprise e vice-versa. Tá? E aí, a gente traz aqui, eu fiz alguma lista meio comentada, né? Peguei os mesmos módulos do SA aqui do Enterprise e coloquei módulos alternativos ou links alternativos que vocês podem dar uma olhada. Então, pô, tem um módulo aqui de OFX do SA e tem um módulo da OCA de OFX. Vai ter aqui, por exemplo, não sei se eu botei aqui, o módulo de budget da U2SA e o módulo de budget da OCA, que esse link está errado aqui, depois eu corrijo. Mas se você pesquisar OCA budget, tem aqui, ó. Vamos até mostrar, vem aqui, ó. Vai ter um conjunto de módulos. Então, o que você pesquisar aqui, ó, de projeto vai ter, ó, são 215 repositórios. Vale sentar um dia aqui e explorar tudo que tem aqui na O2SA, na OCA, para você tentar entender se vale a pena
utilizar ou não no seu projeto, certo? E aí, alguns aqui são simples, né? Por exemplo, o Taxcode pode ser substituído pelo Avatax. Vai ter, por exemplo, aqui o Helpdesk. Helpdesk tem um vertical, não vertical não, um projeto Helpdesk. Vai ter uma série de módulos aqui da OCA que vão estar em diferentes versões e que vão trazer benefícios de Helpdesk aí como um todo. E substituem o Helpdesk da Odoo SA. MRP, mesma coisa, vai ter coisas que vão ser boas, vai ter coisas que não vão ser, vão ter coisas que vão faltar funcionalidades. Então, putz, aqui tem MRP2, aqui não tem, só tem no Enterprise. Né? Que mais? Controle de qualidade, aqui também tem controle de qualidade no CA. E assim vai. Vou tentar ao longo do tempo manter essa lista atualizada, obviamente, correta, até para facilitar aí qualquer eventual consulta aí futura. E mais? Então, entendido, né, que existem alternativas na OCA para os módulos que você encontra no Enterprise, e às vezes não existem, às vezes eles se complementam, né? Então a gente tem que sempre fazer colocar na balança, né? E aí, lidando com o tópico 2, né, o upgrade de versão. A gente precisa atualizar a versão, ninguém quer, como eu disse, ninguém quer um RP que vai ficar parado no tempo, né? E aí existe uma ferramenta da OCA de atualização de versão. E ela pode ser utilizada para migrar tanto um banco com Enterprise, aliás, minto, ela pode ser utilizada para dar continuidade à migração do Enterprise. Então, lembra que eu falei que o Enterprise vai até determinado ponto? Dali para frente é você que se cuide? Esse você que se cuide, você pode continuar com o upgrade sem problemas. E, além disso, você também pode migrar o core do Odoo, lá, a parte mais básica. Ah, e se você não estiver utilizando o Enterprise, beleza, tudo bem, você já está na nova versão, tudo certinho. Só que ele tem um ciclo um pouco mais lento. Então, se você olhar aqui no projeto, depois você navega ali, você vai ver, nem todos os módulos estão migrados. Então, por exemplo, eu preciso que o módulo de compras esteja migrado, mas não está nesse momento. Então, paciência, espera mais uns meses aí, vê se tem alguém trabalhando nisso, ajuda, tenta migrar você e bola para frente. Suporte. É, obviamente, o suporte do Odoo como um todo, ele, se você está usando só o community, aí você vai precisar entender as nuances. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se você estiver usando o Odoo Community mais o Odoo Enterprise e você tiver uma dúvida, você não vai conseguir tirar a dúvida do módulo da OCA com a Odoo SA. Isso é impossível, né? Não dá, não tem como. Então, a Odoo SA ela só vai fornecer suporte para os módulos dela e para os países que ela tem presença, né? Então, por exemplo, no Brasil ela não vai conseguir dar suporte para ICMS, PIS, COFINS, enfim, não vai chegar lá. Ela pode te ensinar como é que usa o CRM, beleza. E aí, obviamente, se você tiver algum um bug, um comportamento incorreto, e estiver usando o do sem uma consultoria que entenda da OCA, que entenda da estrutura como um todo, aí você vai ficar um pouco exposto, né? Então, você tem que entender de onde está vindo o problema, qual que é o projeto relacionado, ah, e, e aí você vai reportar lá. Se for um problema grave que impacta o cliente de todo mundo, né? Se tá, meu, imagina só. Você reportou um módulo e tem um cliente da Cami que está perdendo dinheiro, está usando esse módulo. Poxa, a gente vai ter interesse em corrigir o problema. E assim vai. Aí deixo também o link aí do fórum de ajuda, onde você, meu, tem muita, lá tem pergunta de todo lado. Você pergunta de uma coisa e aí o cara fala, ó, esse módulo do OCA te ajuda. Ou você
pergunta uma dúvida do OCA lá, o pessoal também costuma tirar. E aí, obviamente, se você tiver um problema relacionado à migração, você tem que reportar lá no Open Upgrade ou projetos relacionados. Ok? E aí, se você está usando um módulo que não está contemplado no Open Upgrade, o que, que eu sugiro? É que você contrate um especialista aí para te ajudar. Pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, quando você contrata um parceiro local, você tem que saber, né, se ele tem envolvimento com a comunidade. Por quê? Porque ao longo do tempo, o seu projeto, né, ele precisa ser mantido, né? Ninguém quer casar para ter que casar de novo daqui 3 anos, entendeu? Ninguém quer trocar de RP para ter que trocar de novo. Então, isso, isso é muito importante, né? Você tem que o seu projeto ele tem que ter sinergia com a comunidade, porque senão no longo prazo você acaba criando um fork ou seja, você cria uma ramificação e só você vai manter, só a sua empresa vai manter. Aí você, em vez de você ter um open source que você vai ter benefícios, você vai ter, nossa senhora, você vai ter uma dor de cabeça, né? E aí complica. Então, é, te- tente procurar, né, uma empresa que tem sinergia com a comunidade para você colher esses benefícios. Também tentar pensar nas estruturas e no fluxo de entrega de software de uma forma que você possa também contribuir com a OCA. Então, por exemplo, supondo que eu seja um cliente, eu peço para minha consultoria uma customização no módulo de vendas. Caso essa customização seja aplicável para outras empresas, não seja um segredo de negócio, alguma coisa do tipo, por que não colocá-la na OCA, né? Então, se a gente colocar ela na OCA, a gente vai ter uma série de benefícios. Por exemplo, as pessoas vão revisar o código antes dele ser aprovado. Depois que ele for aprovado, ah, pode ser que numa futura versão, numa repentina atualização, outras pessoas que estejam usando te ajudem a manter a reduzir o custo de manutenção, a manter o módulo funcionando. Então, entender, né, entender essas nuances é essencial para quem está pensando no longo prazo. Quem está pensando no curto prazo, a tendência é realmente é, acabar se dando mal lá na frente, não tem jeito. E aí, é, deixa o link aí como se tornar um patrocinador da, da OCA, bem simples. Tem lá planos, hoje tem a opção lá também de ser sponsor no GitHub, que acho que é $50, se eu não me engano. Então tem de tudo, né? Tem jeitos de você trazer retorno. E aí a gente chega numa conclusão, o que, que é melhor, né? O do Community Enterprise? Não tem conclusão, gente. A gente precisa colocar na balança o seguinte: o meu cliente tem esses requisitos. Com base no ferramental que eu tenho aqui, que é Enterprise, Community, Odoo Community e módulos de terceiros, eu consigo fazer um projeto de sucesso? Como que eu faço isso? E aí você tem que botar na balança. Quanto vai custar se a gente precisar desenvolver isso? Quanto vai custar se a gente pegar um Enterprise no longo prazo, ao longo dos anos? Quantos usuários eu tenho? Aí você tem que fazer aquela conta e tentar chegar numa melhor conclusão para o seu negócio nesse momento, certo? Então, beleza, eu não vou pegar o Enterprise agora porque tá meio apertado esse ano, mas eu vou fazer uma contribuição para o OCA e no futuro, quando depois que a gente tiver com o Core implementado e realmente a gente vê que tem necessidade do Enterprise, a gente vai implementar fazer a assinatura do Enterprise. Então, é sempre bom pensar. Às vezes chega gente pra gente e fala, olha, eu estou pagando o Enterprise já faz 2 anos e não me entregaram nada. Eu falo, nossa, cara, vamos conversar, vamos bater um papo, porque entender realmente a sua necessidade é o melhor ponto. Beleza, pessoal? Um abraço.